Descobri que minha própria família queria me matar quando um faxineiro me salvou a vida. E então percebi que nunca realmente tive uma família. O som dos meus passos ecoava pela garagem subterrânea enquanto eu caminhava em direção ao meu carro. Era quase meia-noite e o escritório estava vazio há horas. Mais um dia de 16 horas tentando construir algo que fosse verdadeiramente meu, longe da sombra da Fletcher Corporation. 3 homens encapuzados surgiram de trás dos pilares de concreto. Marcus Fletcher? Não tive tempo de responder. O primeiro golpe me derrubou no chão, o segundo quase me fez desmaiar. Quando vi a faca na mão do terceiro, soube que não sairia vivo dali. Foi então que apareceu Roberto. O velho faxineiro que eu cumprimentava educadamente todas as noites materializou-se como um fantasma. Aos 70 anos, ele se moveu com uma precisão que deixou os 3 agressores no chão em menos de um minuto. Vamos, filho, disse-me ajudando a levantar. Não é seguro aqui. Enquanto ele me levava para seu carro, uma única pergunta martelava na minha cabeça. Quem havia contratado aqueles homens para me matar? A resposta viria 3 dias depois, através de um dispositivo de escuta que Roberto instalou na casa dos meus pais. A voz era inconfundível. Meu irmão David, conversando com nossa mãe sobre finalizar o problema do Marcos. Descobri que minha família não apenas me desprezava. Eles literalmente queriam me morto. Mas para entender como cheguei a esse ponto, preciso voltar ao início. Quando eu ainda acreditava que sangue significava alguma coisa. Quando ainda lutava desesperadamente pela aprovação de pessoas que me viam como uma ameaça. Cresci sendo o filho problemático da família Fletcher. Não por ser rebelde ou irresponsável, mas por fazer perguntas demais e aceitar menos do que os outros consideravam suficiente. Meu pai, Harrison Fletcher, construiu seu império imobiliário na base da arrogância e da intimidação. Minha mãe, Patrícia, era a esposa perfeita para esse tipo de homem. Fria, calculista, obcecada com aparências. Meu irmão David era o herdeiro natural, carismático, desprovido de escrúpulos, perfeitamente moldado para continuar o legado familiar. Eu era a anomalia. Marcos sempre foi diferente, dizia minha mãe para as amigas, com aquele tom que deixava claro que, diferente, não era um elogio. Aos 17 anos, quando sugeri que a empresa deveria investir em projetos habitacionais para baixa renda, meu pai me olhou como se eu tivesse sugerido doar todo o nosso dinheiro. Você não entende como os negócios funcionam, disse. Não somos uma instituição de caridade, mas podemos ser lucrativos e socialmente responsáveis ao mesmo tempo. David riu daquele jeito que sempre usava quando queria me humilhar. Marcos acha que pode salvar o mundo, que fofo. Durante toda a sua adolescência, tentei encontrar meu lugar naquela família. Estudei administração para impressionar meu pai. Trabalhei nos verões na empresa para provar meu valor. Reprimi minhas próprias convicções para me adequar aos padrões familiares. Nada funcionou. Quando me formei na universidade, esperava finalmente ser reconhecido como um membro pleno da família Fletcher. Em vez disso, recebi um cargo simbólico no Departamento de Projetos Especiais, basicamente o lugar onde colocavam ideias para morrer lentamente. Você precisa ganhar seu espaço, disse meu pai durante meu primeiro dia oficial na empresa. David está assumindo as operações principais. Você pode explorar suas ideias. Explorar minhas ideias significava ter um orçamento ridículo, nenhuma autoridade real, e a certeza de que qualquer proposta minha seria sabotada antes de chegar à mesa diretiva. Aguentei 2 anos dessa humilhação disfarçada de oportunidade. Aos 25 anos, tomei a decisão que mudaria minha vida. Sair da Fletcher Corporation e começar meu próprio negócio. A reação da família foi explosiva. Você está cometendo um erro terrível, disse minha mãe. Ninguém vai levar você a sério, fora da proteção do nome Fletcher. Talvez seja melhor assim, respondi. Posso descobrir quem sou quando não estou na sombra de vocês. David foi mais direto. Você vai falir em 6 meses, e quando isso acontecer, não venha chorando pedindo para voltar. Meu pai sequer falou comigo no dia da minha saída. Simplesmente ignorou minha presença, como se eu já tivesse deixado de existir. Mas eu estava determinado a provar que eles estavam errados. Os primeiros anos foram brutais. Montar uma empresa de desenvolvimento imobiliário do zero,
Competindo com gigantes como a Fletcher Corporation, era como tentar escalar o Everest descalço. Meu primeiro projeto foi um conjunto habitacional para famílias de renda média em Guarulhos. Modesto, mas honesto. Algo que eu podia defender moralmente. A Fletcher Corporation sabotou o projeto. Eles compraram o terreno ao lado e construíram uma fábrica de processamento de resíduos. De repente, ninguém queria comprar casas próximas a uma fonte de odores e poluição. Perdi tudo. Minha empresa quase faliu antes mesmo de começar realmente. Bem-vindo ao mundo real, disse David quando nos encontramos casualmente em um restaurante. Papai sempre disse que você era ingênuo demais para este negócio. Vocês sabotaram deliberadamente meu projeto. Provam isso. Ele sorriu daquele jeito cruel que conhecia desde a infância. Nos negócios, Marcos, só os fortes sobrevivem. Você claramente não é forte o suficiente. Naquele momento, algo morreu dentro de mim. A última esperança de reconciliação, o último vestígio de amor fraternal. David não era apenas meu rival profissional, ele era meu inimigo declarado, mas isso também me libertou. Se eles queriam guerra, teriam guerra. Mas eu lutaria com minhas próprias regras. Passei os 5 anos seguintes reconstruindo minha empresa tijolo por tijolo. Dessa vez, mais esperto, mais cuidadoso, mais estratégico. Identifiquei nichos de mercado que a Fletcher Corporation ignorava. Desenvolvi relacionamentos com fornecedores e clientes que eles desprezavam. Lentamente comecei a vencer. Meus projetos eram menores que os deles, mas tinham algo que os empreendimentos Fletcher nunca tiveram: alma. Construíamos comunidades, não apenas prédios. Nossos clientes se tornavam defensores da marca, não apenas compradores. Aos 32 anos, minha empresa estava competindo diretamente com a Fletcher Corporation em vários segmentos. E em alguns deles, estávamos ganhando. Foi aí que as coisas começaram a ficar perigosas. Primeiro foram os problemas burocráticos. Licenças que desapareciam misteriosamente. Inspeções surpresa que encontravam irregularidades inexistentes. Processos trabalhistas fabricados por funcionários que nem conhecíamos. Depois vieram os problemas financeiros. Bancos que cancelavam linhas de crédito aprovadas. Investidores que retiravam propostas no último minuto. Fornecedores que descobriam problemas de estoque quando precisávamos de materiais. Por fim, chegaram as ameaças pessoais. Cartas anônimas na minha caixa de correio, telefonemas no meio da madrugada com respiração pesada. Meu carro com os pneus furados repetidamente. Durante meses, pensei que eram apenas os riscos de competir em um mercado cruel. Até a noite na garagem. Até Roberto me salvar a vida e abrir meus olhos para uma verdade que eu nunca tinha considerado. Minha própria família estava tentando me destruir. Literalmente. Os 3 dias após o atentado foram os mais sombrios da minha vida. Roberto me levou para um apartamento seguro que ele mantinha em Santo André, um lugar pequeno e espartano que parecia saído de um filme de espionagem. Você não pode voltar para casa, disse ele enquanto tratava dos meus ferimentos. Nem para o escritório. Até sabermos quem está por trás disso, você é um alvo móvel. Como você sabe tanto sobre isso? Perguntei. Ainda processando o fato de que o faxineiro humilde que eu conhecia havia eliminado 3 assassinos profissionais como se estivesse limpando o chão. 20 anos na Marinha, 10 anos em operações especiais. Quando me aposentei, pensei que a vida de civil seria tranquila. Ele sorriu ironicamente. Aparentemente estava enganado. Roberto não era apenas um ex-militar. Era um ex-oficial de inteligência que havia trabalhado em operações classificadas durante décadas. Depois de se aposentar, aceitou o trabalho de faxineiro porque gostava da simplicidade. Mas você sempre soube quem eu era, disse começando a conectar os pontos. Filho, eu sei quem é todo mundo naquele prédio. Faz parte do hábito profissional. Durante 72 horas, fiquei preso naquele apartamento enquanto Roberto investigava quem havia contratado os assassinos. Ele usou contatos da sua época militar, hackeou sistemas de segurança, rastreou movimentações financeiras suspeitas. O que descobrimos me destruiu por dentro.
Os assassinos haviam sido contratados através de uma empresa de segurança privada que, por sua vez, recebia pagamentos de uma holding controlada pela Fletcher Corporation. A ordem vinha diretamente da diretoria da empresa. Isso significa. Comecei a dizer, mas não consegui terminar a frase. Significa que sua família decidiu que você era um problema que precisava ser eliminado permanentemente. Naquele momento, tudo fez sentido. Anos de sabotagem, meses de pressão, décadas de humilhação disfarçada de amor familiar. Não era apenas competição comercial. Era a eliminação sistemática de uma ameaça. Eu não era o filho rebelde. Eu era o inimigo. Roberto instalou dispositivos de escuta na casa dos meus pais e no escritório da Fletcher Corporation. Durante uma semana, gravamos conversas que confirmaram nossos piores temores. O garoto está se tornando um problema real, disse meu pai durante uma reunião da diretoria. Nossos clientes estão começando a procurá-lo em vez de nós. A tentativa no estacionamento falhou, respondeu Dave. Mas podemos tentar outra abordagem. Não, interrompeu minha mãe. Chega de sutileza. Marcos sempre foi obstinado. Se ele não vai aceitar seu lugar naturalmente, precisamos criar circunstâncias que o forcem a aceitar. O que você está sugerindo? Um acidente, algo definitivo, mas que pareça natural. Ouvi minha própria mãe planejando minha morte como se estivesse organizando um almoço social. Naquela noite, pela primeira vez desde a infância, chorei. A descoberta da conspiração familiar me quebrou, mas também me libertou. Pela primeira vez na vida, parei de procurar a aprovação de pessoas que literalmente queriam me ver morto. O que fazemos agora? Perguntei a Roberto. Agora, filho, nós jogamos o jogo deles. Só que melhor. Roberto não era apenas um ex-militar, era um estrategista nato. Ele desenvolveu um plano que transformaria a tentativa de assassinato na queda da própria Fletcher Corporation. Primeiro, estabelecemos uma rede de vigilância completa sobre minha família. Não apenas escutas, mas também monitoramento financeiro. Rastreamento de comunicações, infiltração em reuniões confidenciais. Se eles querem brincar de guerra corporativa, disse Roberto, vamos mostrar como uma guerra de verdade funciona. Segundo, começamos a documentar sistematicamente todos os crimes que a Fletcher Corporation havia cometido ao longo dos anos. Suborno de funcionários públicos, sonegação fiscal, poluição ambiental, exploração trabalhista. Décadas de atividades ilegais que meu pai achava que estavam seguramente enterradas. Seu pai construiu um império sobre fundações podres, explicou Roberto enquanto revisávamos as evidências. Só precisamos encontrar as rachaduras certas para fazer tudo desabar. Terceiro, criamos uma identidade falsa para mim. Oficialmente, Marcus Fletcher havia morrido no atentado do estacionamento. Na realidade, eu estava vivendo como Miguel Santos, um consultor financeiro que trabalhava em casa e raramente aparecia em público. Deixe eles pensarem que venceram, disse Roberto. Enquanto isso, construímos nosso caso. Durante 2 meses, vivi como fantasma da minha própria vida. Vi a minha família celebrar minha suposta morte através das escutas que Roberto mantinha. Ouvi David assumir oficialmente meus clientes. Observei meus pais organizarem um funeral onde chorariam lágrimas falsas por um filho que eles mesmos haviam mandado matar. A hipocrisia era nauseante, mas também motivadora. Cada conversa que interceptávamos, cada crime que documentávamos, cada mentira que gravávamos era mais uma peça no quebra-cabeça que destruiria a Fletcher Corporation. Roberto também me apresentou a outros aposentados como ele. Ex-militares, ex-policiais, ex-agentes de inteligência que haviam encontrado segundas carreiras em trabalhos discretos. Eles se tornaram minha nova família. Homens e mulheres que entendiam lealdade de verdade, não a versão tóxica que eu havia conhecido durante 30 anos. Família não é sangue, me disse Roberto uma noite enquanto revisávamos as evidências coletadas. Família é quem está do seu lado quando a coisa fica feia. Ele tinha razão. Pela primeira vez na vida, eu tinha pessoas que se importavam comigo pelo que eu era, não pelo que eu poderia fazer por elas. O plano final começou a ser executado 3 meses após minha morte.
Tínhamos evidências suficientes para destruir não apenas minha família, mas todo o círculo de corrupção que sustentava a Fletcher Corporation. Roberto arranjou um encontro com Eduardo Mendes, um promotor federal especializado em crimes corporativos. Mendes tinha uma reputação impecável e, mais importante, não tinha conexões com a elite empresarial de São Paulo. Isso é extraordinário, disse Mendes depois de revisar nosso dossiê. Vocês têm evidências de pelo menos 15 crimes federais diferentes: suborno, lavagem de dinheiro, tentativa de homicídio. A pergunta é: o que você pode fazer com isso? Perguntei. Posso destruir eles completamente, mas preciso que você esteja disposto a testemunhar publicamente. Isso significa assumir sua identidade real novamente. Significa se tornar um alvo. Eu já sou um alvo, respondi. A diferença é que agora eles pensam que me mataram. Elaboramos uma estratégia em 3 fases. Primeiro, eu reapareceria publicamente durante uma coletiva de imprensa, onde apresentaria as evidências contra a Fletcher Corporation. Segundo, as autoridades federais executariam mandados de prisão e busca e apreensão simultaneamente. Terceiro, iniciaríamos uma ação civil para recuperar os danos causados à minha empresa e garantir compensação pelas tentativas de assassinato. Eles não vão aceitar isso passivamente, advertiu Roberto. Quando perceberem que você está vivo e que tem evidências contra eles, vão tentar eliminá-lo novamente. Então precisamos garantir que não tenham essa oportunidade. Mendes organizou proteção policial discreta. Roberto mobilizou sua rede de ex-militares para segurança adicional. Eu preparei um testamento detalhado e deixei cópias de todas as evidências com múltiplas pessoas de confiança. Se eles me matassem desta vez, seria uma vitória pírrica. A semana antes da coletiva de imprensa foi tensa. Através das escutas, ouvimos minha família discutindo os problemas inesperados que estavam enfrentando. Auditores federais haviam aparecido na empresa fazendo perguntas sobre transações suspeitas. Fornecedores antigos estavam sendo questionados sobre práticas duvidosas. A mídia havia começado a investigar irregularidades na Fletcher Corporation. Alguém está mexendo com a gente, disse David durante uma reunião familiar que gravamos na íntegra. Alguém que conhece nossos segredos. Não pode ser o Marcos, respondeu meu pai. Ele está morto. Então quem? A paranoia estava se instalando. Eles sabiam que estavam sendo atacados, mas não conseguiam identificar o inimigo. Era exatamente onde queríamos eles. Desorientados, defensivos, cometendo erros. Na véspera da coletiva de imprensa, Roberto me encontrou no hotel onde eu estava escondido desde o início da operação. Última chance de desistir, filho, disse. Depois de amanhã, não há volta. Nunca houve volta, respondi. Eles fizeram essa escolha quando decidiram me matar. Então vamos acabar com isso. A coletiva de imprensa foi realizada no auditório do Ministério Público Federal, com a presença de jornalistas de todos os principais veículos do país. Quando entrei na sala, o silêncio foi absoluto. Oficialmente, Marcus Fletcher estava morto há 3 meses. Meu reaparecimento era literalmente uma ressurreição. Meu nome é Marcus Fletcher, comecei. E, contrariamente aos relatórios, eu não morri no atentado do estacionamento em junho. Sobrevivi porque alguém corajoso me salvou de 3 assassinos contratados pela minha própria família. O burburinho na plateia era ensurdecedor. Fotógrafos disparavam flashes incessantemente. Jornalistas gritavam perguntas simultâneas. Levantei a mão pedindo silêncio. Hoje vou apresentar evidências de que a Fletcher Corporation, dirigida pelos meus pais Harrison e Patricia Fletcher e pelo meu irmão David Fletcher, não apenas tentou me assassinar, mas também mantém há décadas um esquema de corrupção, sonegação fiscal e crimes ambientais. Durante 2 horas, apresentei documentos, gravações de áudio, fotografias, registros bancários. Cada peça de evidência era um prego no caixão da Fletcher Corporation. O promotor Mendes me acompanhou na apresentação, explicando as implicações legais de cada crime documentado. Quando terminamos, a dimensão da conspiração era inegável. As prisões serão efetuadas ainda hoje, anunciou Mendes.
Esta é uma das maiores operações contra a corrupção corporativa já realizadas no estado de São Paulo. Quando saí do auditório, meu telefone não parava de tocar. Jornalistas, advogados, autoridades, antigos clientes. O mundo inteiro queria falar comigo. Mas a única chamada que atendi foi de Roberto. Como se sente? Perguntou. Livre, respondi. Às 18 horas do mesmo dia, meus pais e meu irmão foram presos em suas casas. As imagens correram em todos os noticiários. Harrison Fletcher sendo colocado na viatura em frente à mansão familiar, Patrícia escondendo o rosto atrás de um lenço, David gritando obscenidades para os fotógrafos. A Fletcher Corporation entrou em colapso imediato. Clientes cancelaram contratos, fornecedores suspenderam entregas, funcionários pediram demissão em massa. O que levou 50 anos para construir desapareceu em 48 horas. Naquela noite, jantei sozinho no apartamento que Roberto havia me emprestado, assistindo aos noticiários que cobriam a queda da minha família. Deveria me sentir triunfante, mas a sensação era mais complexa. Havia conseguido justiça, mas a um preço emocional brutal. Tinha destruído minha família, mesmo que eles tenham me forçado a fazê-lo. Roberto apareceu com 2 cervejas e se sentou ao meu lado no sofá. Arrependimentos? Perguntou. Não pelos crimes que provei, disse depois de um longo silêncio. Mas talvez pelo fato de ter chegado a este ponto. Você não chegou, filho. Eles trouxeram você até aqui. Ele tinha razão, como sempre. O julgamento durou 8 meses. Durante esse período, a verdadeira extensão da corrupção da Fletcher Corporation veio à tona. Décadas de crimes que haviam sido cuidadosamente escondidos foram expostos um por um. Meu pai foi condenado a 22 anos de prisão por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, suborno e tentativa de homicídio. Minha mãe recebeu 15 anos como cúmplice. David foi sentenciado a 18 anos pelos mesmos crimes, mais falsificação de documentos e evasão fiscal. A Fletcher Corporation foi dissolvida. Todos os bens da família foram confiscados para pagamento de indenizações às vítimas dos seus crimes ao longo das décadas. Ironicamente, eu me tornei o único herdeiro legal da fortuna Fletcher, não por direito de nascimento, mas por decisão judicial. Como principal vítima dos crimes familiares, recebi compensação substancial que me permitiu expandir minha empresa exponencialmente. Mas a verdadeira vitória não foi financeira. Durante o julgamento, antigas vítimas da Fletcher Corporation vieram testemunhar. Famílias que haviam perdido suas casas devido a práticas predatórias. Funcionários que haviam sido explorados e ameaçados. Pequenos empresários que haviam sido destruídos por competição desleal. Ver essas pessoas finalmente obtendo justiça foi mais satisfatório que qualquer vingança pessoal. Roberto continuou trabalhando comigo, mas agora como chefe de segurança oficial da minha empresa. Ele recrutou vários dos seus contatos ex-militares, criando uma equipe que se tornou mais família para mim que minha própria família jamais foi. Engraçado, disse Roberto um dia, quase um ano após a coletiva de imprensa, você passou 30 anos tentando provar seu valor para pessoas que não mereciam. Agora você tem pessoas que te valorizam pelo que você realmente é. Ele estava certo. Minha nova família era composta por pessoas que haviam escolhido me apoiar, não por obrigação sanguínea, mas por respeito mútuo e lealdade genuína. 6 meses atrás, recebi uma carta na prisão. Era de David. Marcos, dizia. Sei que não tenho direito de pedir perdão depois de tudo que fizemos, mas quero que saiba que passei este tempo tentando entender como chegamos a este ponto. Talvez você sempre soubesse algo que o resto de nós nunca aprendeu. Que sucesso real não é sobre poder sobre outros, mas sobre viver de acordo com seus próprios princípios. Li a carta 3 vezes antes de decidir não responder. Alguns pontos na vida não têm volta. Algumas traições são definitivas. Algumas famílias não podem ser reparadas, apenas substituídas por algo melhor. Hoje, 5 anos depois do atentado que mudou minha vida, dirijo uma das empresas de desenvolvimento mais respeitadas do país. Não somos os maiores, mas somos conhecidos pela nossa integridade e responsabilidade social. Construímos comunidades sustentáveis, oferecemos empregos dignos,
Tratamos nossos clientes como parceiros, não como alvos. É o tipo de empresa que eu sonhava criar quando ainda acreditava que poderia reformar a Fletcher Corporation por dentro. Roberto se aposentou oficialmente na semana passada, mas continua aparecendo no escritório todos os dias. Não tenho muito mais o que fazer, diz, mas sabemos que ele simplesmente gosta de estar perto da família que escolheu. Encontrei uma carta que escrevi para mim mesmo logo após o julgamento. Estava guardada numa pasta que não abria há anos. Marcos, dizia a carta. Se você está lendo isso, significa que sobreviveu à tempestade. Significa que descobriu a diferença entre família de sangue e família de escolha. Significa que aprendeu que integridade vale mais que aprovação. E que às vezes proteger-se significa abrir mão de pessoas que deveriam te proteger. Não se arrependa das escolhas que fez. Não se culpe por ter levado tanto tempo para ver a verdade. Não tenha pena deles. Porque eles fizeram suas próprias escolhas. Você é livre agora. Use essa liberdade para construir algo melhor. Guardei a carta novamente. Não porque não precisasse mais dela, mas porque finalmente tinha certeza de que a havia compreendido completamente. Minha família biológica está cumprindo suas sentenças em presídios diferentes. Ouço falar deles ocasionalmente através de notícias ou conhecidos mútuos, mas suas vidas não fazem mais parte da minha. Minha família real está aqui. Roberto e sua sabedoria tranquila, os ex-militares que se tornaram minha equipe de segurança, os funcionários que construíram comigo uma empresa baseada em valores reais, os clientes que confiaram em nós quando ainda éramos pequenos. Esta é minha família, esta é minha vitória, e pela primeira vez na vida é o suficiente.